A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos nesse quarto trimestre trabalhando sobre preservando os valores cristãos na lição de número 4, onde nós vamos abordar sobre a mentira ainda é pecado. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também. Nos acompanhe tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify, se inscrevendo, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para que você possa acessar, tanto no Spotify como também no YouTube e conhecer os nossos materiais para a glória de Deus. Eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Por isso, eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica, onde nós vamos continuar aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 desse quarto trimestre da CPAD, aqui da classe dos pré-adolescentes. Estamos trabalhando sobre preservando os valores cristãos. Lição 4 vai trabalhar sobre o tema mentira ainda é pecado. É muito importante você analisar essa abordagem junto com os teus alunos também. A passagem bíblica da nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em João capítulo 8, versículo 44. A leitura bíblica do que a Bíblia diz vai se localizar então em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Leia esses versículos junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e no Spotify também. Sempre no YouTube, a partir das 18 horas. Toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde nós estudamos a palavra de Deus junto com vocês às 18 horas, no Spotify a partir das 6 da manhã. E é por isso que eu te aguardo por aqui, esperando que Deus possa falar com você de uma forma muito especial em Cristo. Conforme a declaração de fé publicada pela editora CPAD, nós cremos, professamos e ensinamos que o pecado é toda transgressão da lei de Deus, ou seja, tudo aquilo que afasta as pessoas da presença de Deus. O pecado é uma quebra de relacionamento, uma quebra da aliança. Deus fez o ser humano perfeito, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 31. O pecado é exatamente a desobediência. No pecado habita a mentira. Também entendemos, à luz da palavra, conforme as Escrituras, que o pecado traz essa ideia, tanto no Antigo Testamento de quebra da aliança, quebra de relacionamento, no Novo Testamento dessa ideia de se afastar da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos entender que o pecado é uma transgressão. E a mentira, ela é vista dentro da Bíblia como pecado. As Escrituras fazem questão de dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. E todo aquele que mente age também em pecado. Então, se o pecado afasta você da presença de Deus, você já compreende que a ação da mentira também vai trazer essas consequências também. A aula de hoje procura abordar conosco, especialmente, essa visão bíblica sobre o pecado, mas, ao mesmo tempo, essa abordagem da restauração, do perdão de uma vida agora concreta a partir do amor de Deus. E eu espero muito poder ajudar você através dessa ministração. O primeiro ponto da lição de hoje vai tratar sobre o seguinte argumento: uma mentira bem contada. E é claro, se você pode, por gentileza, deixa aqui teu comentário, teu likezinho. Se você puder, coloque aí nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da cidade que você faz parte, da tua igreja também. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui, para a glória de Deus. A partir da queda da humanidade do estado da perfeição, a humanidade ela agora passa a ser corrompida pelo pecado. Essa distorção agora
leva o ser humano a esse caminho de afastamento da presença de Deus. Como nós sabemos, o pecado nos afasta de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai confirmar isso. O pecado também exige o seu salário, seu pagamento. Isso está em Romanos 6, 23. Pelas Escrituras, nós vamos perceber no Antigo Testamento a ação do pecado sendo devastadora sobre a vida de Israel. Quando Israel, especialmente lendo o livro de Juízes, agia servindo a Deus, Israel prosperava. Mas quando se afastava de Deus por intermédio do pecado, Israel então fracassava. A nossa vida é uma vida agora que deve seguir a vontade de Deus, a graça de Deus, a bondade do Senhor. E o pecado, ele age de forma terrível te afastando. A aula de hoje trata sobre a mentira. Nenhuma mentira pode ser vista como verdade. No mundo de hoje, você percebe essa ideia de colocar a mentira como se fosse verdade. Isso é distorção dos fatos. Pela Escritura, a mentira continua sendo mentira. E isso nós precisamos tomar cuidado também apresentando esses assuntos para os nossos alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a mentira traz tristes consequências. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que todo pecado tem consequências. Então, se a mentira é pecado, você percebe que a mentira ela tem as suas consequências, e as suas consequências são tristes. A consequência do pecado é levar as pessoas ao castigo eterno. E o castigo eterno é exatamente o castigo por punição do pecado. Existem pessoas que, infelizmente, se entregam à ação do pecado. Dentro da Bíblia, nós vamos perceber alguns exemplos que a lição traz. A primeira mentira que eu quero destacar a partir da lição é a mentira citada a respeito da morte de Saul, contada por um jovem amalequita, a Davi. Davi então descobre que aquele rapaz estava mentindo e foi o responsável pela morte de Saul, e Davi então decide puni-lo por aquela traição ao rei que foi ungido por Deus. Uma mentira traz consequências. Nenhuma mentira é sadia pelas Escrituras. Quando você analisa a Bíblia, você percebe de forma muito clara que as consequências da queda levam as pessoas ao afastamento da presença de Deus e leva o ser humano à sua pior versão de si mesmo. Quando você se entrega à mentira, então, você está agindo sem honestidade. Você não está respeitando o outro, você não está levando em consideração a vida do outro. Você vai perceber o exemplo também do Jacó. O Jacó que sempre agia nessa versão da mentira, conhecido como trapaceiro. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, o impacto da presença de Deus foi tão profundo que ele mudou de vida. Nós também precisamos ser mudados diariamente. Diariamente colocando no nosso coração a palavra da verdade, a valorização então do outro, essa responsabilidade então do serviço para a obra de Deus. E que Deus use você compartilhando esses assuntos com os teus alunos. O segundo subtópico agora destaca o seguinte argumento: escolha a verdade e rejeite a mentira. Como pessoas cristãs, devemos então rejeitar a mentira nos nossos lábios. A lição traz a seguinte perspectiva: a mentira trata-se de uma escolha daqueles que preferem mentir para obter algo mais vantajoso para si. Nela você encontra essa proposta então de obter algo vantajoso a partir de aspectos, de correntes, de caminhos, que não são os caminhos corretos. Então isso é uma ação pecaminosa. O próprio apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos a não mentir mais. Na própria Escritura está escrito em Efésios 4:25, porque agora são nova criatura em Cristo, são novas vidas em Jesus. A partir do momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, o aspecto da mentira não pode habitar em você. Afinal de contas, você passa a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. E esse aspecto demonstra então que Cristo reina no teu coração. E isso te ajuda agora a um crescimento espiritual em Jesus. E é por isso que você precisa demonstrar esse aspecto junto com os teus alunos, descrevendo que a mentira é pecado,
tem consequências, te afasta de Deus, e quem é cristão não age por esse caminho. O terceiro subtópico, agora do primeiro ponto, trata sobre a seguinte abordagem: mentir para tirar vantagem. Em Atos capítulo 5, nós encontramos a narrativa, a história bíblica de Ananias e Safira, que procuram mentir por inveja para tirar vantagem. O que acontece? Barnabé foi levantado por Deus na igreja e ele, por sua própria vontade, pelo seu querer, por sua dedicação a Deus, decidiu doar todos os seus bens para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aquilo, claro, causou um grande impacto na igreja. A igreja ficou muito feliz com aquilo. Ananias e Safira, sem que ninguém pedisse para que eles pudessem fazer, decidiram então fazer o mesmo. Só que na hora de vender todas as coisas, todos os seus bens e doar, eles pesaram em seu coração e agiram agora pelo caminho da mentira. Somente para obter o amor e o olhar da igreja, eles decidiram então, olha, nós vamos dar uma parte, vamos guardar o resto sem que a igreja saiba. Só que o Senhor estava vendo aquela ação através do Espírito Santo, ele viu, e agora você percebe que quando eles chegam diante dos apóstolos, Pedro então, ligado no céu, ligado no Senhor, o Espírito Santo fala por intermédio de Pedro, e Pedro então entende de forma muito clara que aquela ação era uma ação mentirosa, corrupta, e não era com um coração puro como Barnabé fez. Então Ananias e Safira sofrem as consequências por causa daquele pecado. Mentir para tirar vantagem é algo errado. E as escrituras descrevem que essa situação te leva para a corrupção em si mesmo, te levam para o caminho do egoísmo. E não é isso que Deus quer. Aquele que age em mentira se afasta de Deus, mas quem deseja o caminho da verdade, de coração puro, obedece a Deus em todo o tempo e ama ao Senhor com seu coração. E eu espero que você também ame ao Senhor com seu coração. Avançando, vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o pai da mentira. A Bíblia descreve que o pai da mentira é Satanás. Ele procura enganar as pessoas e afastar as pessoas da presença de Deus com as suas mentiras, com os seus ardis, com suas enganações. Essas enganações são ações mentirosas. E você vai entender isso pelas escrituras, pela palavra de Deus. A Bíblia descreve que o único caminho que leva o ser humano a Deus é a pessoa de Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6. O caminho da mentira leva o homem agora ao encontro com as trevas, ao encontro com o inimigo das nossas almas. O primeiro subtópico, então, traz a seguinte abordagem: os profetas falavam a verdade. No Antigo Testamento, um profeta que falasse uma profecia que não se cumprisse era morto por apedrejamento. Então é natural que no Antigo Testamento um profeta falasse a verdade e andasse pelo caminho da verdade. A lição cita uma passagem bíblica registrada no texto de 1 Reis, capítulo 22, versículos 5 ao 28, quando Josafá sai à guerra, em parceria com Acabe. Acabe então decide convocar os seus profetas. Josafá ouve aquilo e percebe que os profetas estavam mentindo. E ele procura se existia algum profeta de Deus. Aparece naquele momento Micaías, o único que fala a verdade sobre o que está acontecendo, e a sua palavra se cumpre aqui. É natural que os profetas do Antigo Testamento sejam homens de Deus. Quem é homem ou mulher de Deus, adolescente ou jovem cristão, que serve a Deus de forma muito clara, precisa entender que a verdade precisa habitar nos seus lábios. Não para agradar as pessoas, mas para andar no caminho da justiça conforme Deus deseja. Pelas Escrituras nós aprendemos então que essa abordagem bíblica demonstra que aquele que anda pelo caminho da verdade exalta a Deus de todo o seu coração. Pega isso e deixa Deus te usar. Avançando, o segundo subtópico destaca que não existe uma meia-verdade. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. A partir da abordagem da lição, em Mateus capítulo 5, 37, Jesus ensinou aos seus discípulos que com o cristão não existe
meia-verdade. Ou seja, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Você precisa ser justo nos teus ensinamentos, nas tuas palavras. Isso traz uma reflexão também que nesses dias nós precisamos muito falar sobre esses assuntos para os nossos adolescentes, para que eles então se tornem pessoas de bem, pessoas então que têm uma condição moral, ética, social para influenciar a sociedade. Tanto homens como mulheres de Deus, que têm uma palavra de verdade, uma palavra só, uma palavra que cumpre, uma palavra que honra os seus compromissos. Hoje é tão raro ver pessoas que honram seus compromissos pela palavra. É interessante nós observarmos que, como cristãos, nosso papel agora é testemunhar de Cristo com as nossas ações. Quando você se torna uma pessoa cristã, as tuas atitudes testemunham do amor de Deus no teu coração. Se você age em falsidade, em mentira, isso agora te afasta da presença de Deus e te leva para caminhos tortuosos. E não é isso que Deus deseja para você. Deus deseja com que você, então, tenha uma dedicação de forma especial em cumprir a tua palavra por as tuas promessas em prática, em verdade, para a glória de Cristo. E é fundamental você falar sobre isso também em sala de aula. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento, que Satanás ele investe em mentiras para nos tentar. Mateus capítulo 4 e Lucas 4 registram então a tentação de Jesus. E uma das ferramentas que Satanás utiliza na tentação continua sendo a mentira. Ele utiliza palavras distorcidas, isso está acontecendo muito hoje a partir da mediatização, especialmente em algumas reportagens nós vemos aí a utilização dessas distorções. Isso é uma ação praticamente que convoca as pessoas a ter um entendimento equivocado sobre determinados fatos e, pela luz da Bíblia, se torna pecado então. O inimigo das nossas almas, ele utiliza essa ferramenta. Ele tentou utilizar isso contra Jesus. A respeito da própria transformação das pedras em pães, o próprio Jesus rejeitou a ação de Satanás. A respeito de se colocar de alto a baixo em um penáculo, a respeito de tentar contra a sua própria vida, a respeito de mentir oferecendo o mundo, Jesus ele rejeita todas as ações do inimigo das nossas almas e continua seguindo a Deus à luz da palavra. 3 ações de Jesus que nós aprendemos para rejeitar a mentira de Satanás. A primeira delas é a oração. Jesus estava em constante oração durante os 40 dias. A segunda delas é o fundamento da palavra, a Bíblia, que é a verdade que nos guia todos os dias. E a terceira delas é ser cheio do Espírito Santo, para vencer a tentação do inimigo das nossas almas em todo o tempo. E que você também possa ser assim. Guarde esses ensinamentos e guarde a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119, versículo 11, confirma isso. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos abordar sobre o verdadeiro crente, ele não mente. Uma das características que Jesus sempre ensinou para os seus discípulos era que seus discípulos então vivessem em verdade. Um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, é conhecida pelo amor, ou seja, pela prática da verdade, pela prática dos ensinamentos da pessoa de Jesus. É a partir desses aspectos que nós aprendemos então a servir a Deus. Então o adolescente cristão precisa servir a Deus em verdade também. O primeiro subtópico trata agora sobre o prazer de falar a verdade. Uma pessoa cristã que aceitou a Jesus como seu Salvador tem o prazer de andar no caminho da verdade. Salmo 1 diz que ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Ou seja, anda pelo caminho da verdade e não pelo caminho daqueles que são ímpios, que andam pelo caminho da mentira. Quem anda pelo caminho da verdade prospera, porque a graça de Deus está sobre ele e a bênção de Deus é sobre aqueles e aquelas que se envolvem com toda a verdade de Deus. Nós somos chamados para compartilhar a verdade de Deus, tanto dos nossos ensinamentos bíblicos cristãos, como também no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas atitudes, como pessoas, servos e servas do Senhor.
Daí a necessidade de nos envolvermos falando a verdade de forma honesta e sincera. A sinceridade, ela vale muito a pena para aquele que serve a Deus. E uma pessoa cristã cultiva no seu coração o fruto do Espírito que tem uma qualidade chamada de fidelidade. A fidelidade demonstra então que você é fiel a Deus e em você não há nenhuma rachadura. Isso é sinceridade diante do Senhor. Avançando, segundo subtópico do terceiro ponto, trata agora sobre a recompensa da mentira. Qual é a recompensa da mentira que a Bíblia diz? Como disse para você, a mentira tem um preço. E a recompensa da mentira, ou o salário da mentira, é a morte. E pelas Escrituras, nós somos pessoas que servem a Deus, salvos em Jesus mediante a fé, e devemos andar na verdade. Quem anda na verdade tem acesso ao estado eterno, ou seja, ao reino de Deus, mediante a salvação. Quem não anda é expulso dos céus, não adentra especialmente no reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que ficarão de fora os mentirosos. Então todo aquele que ama e pratica mentira será rejeitado no reino de Deus. Isso é uma ação demonstrando então o resultado e a consequência drástica da mentira. Então não entre por esse caminho, porque esse caminho te leva para o desastre. O último subtópico agora trata sobre o seguinte argumento: deixai a mentira e falai a verdade. Quando você serve a Cristo, você passa a ser agora uma nova criatura. E as coisas velhas se passam, ou seja, fazem parte agora do seu passado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, te dando uma nova oportunidade agora de vida. Se você praticava a mentira antes de aceitar a Jesus, você agora é perdoado em Cristo e agora você tem uma nova oportunidade de não falar mais a mentira, mas a partir de agora agir falando a verdade. Se você, como pessoa cristã, pratica a mentira, é necessário buscar o perdão, o arrependimento para ter uma nova vida em Cristo e agora ter uma nova atitude na tua vida, comunicando com as pessoas, na tua vida social, vivendo então nessa comunhão em Cristo. E é fundamental você observar o que Paulo diz aos irmãos dos Efésios, que os membros do corpo de Cristo deveriam falar a verdade. Efésios 4:25 vai confirmar isso. E que Deus em Cristo também coloque a verdade no teu coração. Para concluir, a lição destaca que a mentira, além de nos prejudicar e prejudicar o nosso relacionamento com Deus, provoca dificuldades nos nossos relacionamentos sociais. Que Deus possa te dar sabedoria ministrando essa aula para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, se inscreve aqui, tanto no YouTube como no Spotify, você pode ficar à vontade. Se você pode enviar essa aula para mais alguém, tá? Me acompanha também pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Também no TikTok estamos disponíveis. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, sempre às 18 horas. Toda sexta-feira eu encontro marcado da classe dos pré-adolescentes e eu espero que Deus possa te abençoar de uma forma profunda na palavra. Vamos agora orar por você para o nosso momento de oração, onde nós vamos interceder por sua vida e pedindo a Deus que Ele possa te usar na palavra em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial, pela vida do teu servo e a tua serva que vai ministrar essa aula. Usa os teus filhos nas tuas mãos, falando sobre a verdade, a tua palavra, que é eficaz e poderosa, para a vida dos adolescentes da tua igreja. Assim, Senhor, nós oramos, te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus, dê sabedoria para os teus filhos e filhas, para a glória do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale muito a pena você ter em mãos esse material para entender a respeito da doutrina do pecado, as consequências da mentira,
Teologia Sistemática Pentecostal, vale muito a pena você adquirir esse material também da editora CPAD para a tua edificação nesse trimestre. Que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima sexta-feira, gente boa. Hoje nós vamos trabalhar sobre a lição de número 5, onde nós vamos falar sobre o valor da honestidade. Um beijo no teu coração e até a próxima sexta, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.